com o Leonardo. O Leonardo tem algumas questões importantes que ele teve dificuldade. Nós, professores, estamos aqui para tirar essas dúvidas e à disposição. E eu vou começar a falar, eu vou começar recorrendo principalmente, primeiramente, ao material que ele tem, que vocês têm aí no caderninho de vocês, tá bom? Primeiramente, eu quero falar sobre esses dois exercícios aqui, ó. Primeiro, né, para que vocês possam entender essa ideia, que relação tem a duplicação com a transcrição, a tradução, que necessariamente passa a ser a síntese de proteína, tá certo? Então, primeiramente, eu vou recorrer aqui a um outro recurso, vou diminuir essa questão, vou recorrer a um outro recurso, lá que é o planetabio.com. Léo, se você puder me falar, você está vendo a minha tela, por favor? Você está vendo que está escrito ácidos nucleicos aqui? Então, tá bom. Então, os ácidos nucleicos, daqui a pouco eu falo da localização deles. Estão localizados dentro do núcleo da célula. E existem dois tipos, o ADN ou DNA, o ácido desoxirribonucleico, e o RNA ou ARN. O DNA, ele carrega as nossas informações genéticas, tá certo? E graças a essas informações genéticas, a gente vai conseguir fazer as atividades que a gente precisa no organismo, tá? A contribuição foi do Watson e Crick, em 1953, quando eles colocaram que o nosso DNA ele tem essa estrutura de dupla fita, de dupla hélice retorcida, tá? Acho que isso daí aí também já deve estar muito claro para vocês, né? Aqui a combinação da adenina com a timina e da citosina com a guanina no DNA, né? Sempre lembrando, né, que essa é uma fita, essa é uma outra fita, e eu vou ter um ácido fosfórico, um açúcar em forma de pentose, no caso do DNA eu tenho a desoxirribose e a base nitrogenada, que são ligadas por pontes de hidrogênio aqui. Então, se você olhar, você vai ver a timina ligada com a adenina e sempre a guanina com a citosina. Então, sempre vai ser isso. Só que uma vai estar nesse sentido aqui que a gente chama 3 para 5, e o outro no sentido 5 para 3, que é o sentido contrário, sempre se complementando, tá bom? Muito bem. Aí, eu nem vou entrar nessa questão da quantidade. Bom, aqui só a natureza, né? A guanina e a adenina são bases púricas, elas têm 2 anéis. E as pirimidinas, citosina, timina e uracila, elas só têm um anel de carbono, que a gente fala, né? Por isso que elas têm um aspecto de complementariedade. Olha o que eu falei para você, ó, o sentido 5 para 3 e o sentido 5 para 3 e o sentido 5 para 3, porque ela faz em dupla mão esse processo aí, tá bom? Agora eu quero mostrar para você, Léo, aquela animação que fala da autoduplicação ou da replicação do DNA. Então, olha essa animação aqui, você vai ter dois processos aqui embaixo. O DNA helicase é uma proteína, né, que faz um processo de abrir, de destruir, vamos dizer assim, de eliminar a ligação com pontes de hidrogênio. E, ao mesmo tempo, a DNA polimerase já vem simultaneamente fazendo a ligação com novas bases na hora da autoduplicação. Então, eu vou iniciar a replicação e aí você me fala se ficou claro o que está acontecendo, tá bom? Bom, então, ó, olha lá. Primeira coisa, uma está abrindo, né? Uma abriu, que foi a DNA helicase. E a outra, a polimerase, foi fazendo o quê? Foi fazendo a complementariedade. Note, Léo, que do lado de cá, em vermelho, e do lado de cá, permaneceu aquela fita original. E no meio, onde veio acontecendo o que a gente chama de replicação ou autoduplicação, vieram o sequenciamento novo.
Então, é nesse momento que pode acontecer alguma mudança nessa base nitrogenada e acontecer um erro, no que a gente mais para frente vai chamar de mutação gênica. É nessa hora que a gente pode dizer que também esse processo que vai acontecendo, ele conserva, então ele é semiconservativo porque ele conserva parte do DNA da fita original, do DNA mãe, né? Nessa nova fita que vai ser passada para uma outra célula, tá bom? Então eu vou repetir, ó. Então, um está abrindo a DNA helicase e a outra está fazendo o quê? Ela está produzindo isso. Até aí tudo bem, Léo? Pode me dar um alô se está ok, se não está. Esse processo já estava claro para você ou não? Parcialmente. Olha agora o mesmo processo da DNA helicase abrindo, ó. Ela destrói as pontes de hidrogênio e ela vai fazendo. Ó, a DNA polimerase, ela vai agora de uma maneira mais tranquila, mais devagar, ela vai trazendo os 3 aminoácidos, 2 aminoácidos, ou minto, as 2 bases nitrogenadas que vão se localizando. Pode ver que o sentido é sempre o mesmo, né? Para produzir, olha lá, o DNA filho. Então, quer dizer, os DNAs filhos, eles vão ter a mesma informação, se você olhar, ó, a mesma informação, só que vai ser com a metade agora, é por isso que ela é chamada de semiconservativa. Até aí, tudo bem, Léo? Onde que isso ocorre, Léo? Lá no núcleo da célula. Então, esse processo de autoduplicação não acontece no citoplasma, só dentro do núcleo da célula, tá bom? Muito bem. Depois que isso aconteceu, lógico, esse segmento, esse DNA filho, né? Esse DNA que foi produzido a partir desse DNA mãe, ele vai ser mandado nas células novas para formar os novos seres, tá bom? Então, só para que você possa entender aí. Bom, aqui, acho que dei uma parte de exercitação. Aqui, só para você lembrar, o DNA, geralmente ele é dupla hélice, geralmente não, ele sempre é dupla hélice, né? O açúcar é desoxirribose e as bases nitrogenadas que você vai encontrar nele é o A de adenina, T de timina, C de citosina e G de guanina. Já o RNA, que são 3 tipos, eu tenho o RNA-M, mensageiro, o M aqui é na frente de mensageiro, quer dizer, um RNA que vai levar uma mensagem, e vai levar uma mensagem de onde? Ele vai levar uma mensagem do núcleo para o citoplasma, ou melhor, para o RNA ribossômico, que é onde vai acontecer a síntese de proteína. Síntese aqui é a mesma coisa que produção. Então, síntese, quando eu falo palavra bonita síntese, eu estou querendo dizer que é lá no RNA, aquele pontinho preto que pode estar lá, junto com o retículo endoplasmático aderido, ou sozinho no citoplasma, é ele que vai produzir o que a gente chama de proteína. É lá que vai ser produzido a proteína que vai dar cor para a nossa pele, vai dar o rubor da nossa pele, a cor do nosso cabelo, a cor da cor dos nossos olhos, né? Da parte colorida dos nossos olhos. É ele que vai dar a textura do nosso cabelo, se vai ser mais fino, se vai ser mais grosso, a quantidade de melanina que a gente tem na nossa pele. Então, todo esse processo, essa combinação, ela tem uma mensagem que vem do nosso DNA. Só que essa mensagem que vem do nosso DNA, ela começa a ser copiada, vamos dizer assim, por um processo chamado de transcrição. Ela começa a ser copiada a partir do DNA numa estrutura chamada RNA. Então, no nosso caso, como somos eucariontes, é a partir do DNA que se produz, é a partir do DNA que se produz o RNA. E aí, geralmente, é uma fita simples, o açúcar não mais é desoxirribose, é uma ribose, e as bases nitrogenadas são adenina, uracila no lugar da timina, não aparece timina no RNA, é uracila, citosina e guanina.
ok? Então agora eu vou sair daqui e vou lá no núcleo. Como ocorre a síntese de proteínas, que é o assunto, que é a aula, que é o exercício que você precisaria fazer e que eu te agradeço muito de ter me perguntado. Para produzir uma proteína, tem uma série de eventos que vão acontecer. Então são 3. Né? Aqui eu tenho o segmento do DNA em dupla hélice, um trecho. Ele tem que ser transcrito, quer dizer, escrito em forma de mensagem, que é o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro que vai estar lá no núcleo, ele vai sair do núcleo e ele vai migrar lá para o RNA ribossômico, onde vai ser disposto a mensagem e vai chegar o RNA transportador trazendo junto com ele o ribossomo. Quando é que vai produzir a proteína? Quando esta mensagem for traduzida e ela vai ser codificada numa sequência única, porque essa sequência vai dar a ela depois uma função. Então é por isso que é muito importante entender esse processo. E como ele ocorre? Muito bem, lá nós falamos da autoduplicação. Então aqui eu tenho um trecho do DNA e olha o que vai acontecer. Né? Desse trecho do DNA, olha lá, tem uma enzima, né, que vai fazendo o que? Ela vai transcrevendo, ó, a timina com a adenina com a uracila, a citosina com a guanina. Tá vendo? Perceba que o verde, ó, é a parte que ele acabou de transcrever. Então, esta informação do DNA, que é a fita molde, ela passa então a ser transcrita. Então, ó, daqui até aqui, eu já fiz o quê? Aqui tem uma mensagem. Olha lá. Essa mensagem foi produzida a partir dessa fita molde. Então, essa fita molde, né? Ela fez o quê? Ela produziu essa mensagem ou RNA mensageiro. Ó, note, é fita simples, não é mais dupla. Ao invés da timina, não, aqui ao invés da timina aparece no lugar o complementar adenina. E quando tem adenina, note que não é a timina, é a uracila. Então, o que aconteceu? Geralmente, ela tem um começo, ela tem um fim. E a gente já vai explicar isso para você já. Bom, eu vou só repetir o processo, porque eu quero depois que você retome isso no planetabio.com.br e você possa olhar lá. Esse material provavelmente no final de 2020 vai sair. Que pena, porque é um material fantástico para a gente poder ver de forma animada isso. Nenhum dos vídeos, nem do centro de mídia e nem dos que eu te passei, tem uma clareza tão tranquila para mostrar para vocês, assim. Por isso que em aula o professor leva vocês no laboratório de multimídia e mostra para vocês. Agora tem essa possibilidade de eu gravar um vídeo, enfim, da gente usar um pouquinho aí a tecnologia a nosso favor. Então a gente tem aí, ó, note, ó, timina, adenina, uracila, citosina, guanina. E aí ele vai. E por que ele está em trinca? Porque costuma-se dizer que ele forma o códon. E a palavra códon já está subentendido que ele vai formar o código genético. Mas, ô Marco, por que código genético? Porque o nosso código genético, né, a cada 3 bases nitrogenadas, a gente vai formar um códon. E é esse códon que codifica um aminoácido específico. E como nós vamos ter, na realidade, são 4 bases nitrogenadas, não é? Adenina, citosina, guanina e timina, que depois vira uracila no RNA. Como nós temos 4, é como se eu colocasse 4 elevado a n. Então nós temos 64 possibilidades matematicamente falando, porque 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64. Então nós temos 64 combinações. Porém, só existem esses 20 aminoácidos aqui, ó. E aí lá no material seu ele está resumido, por isso que eu pedi para vocês olharem no livro, e eu trouxe o livro aqui também, não sei se eu consigo abrir, mas eu peguei o livro em PDF, coloquei para vocês lá e sempre tenho colocado também no Padlet para vocês olharem.
Aqui eu tenho alanina, o ala é de alanina. Olha quais códons ela sequencia. Ela sequencia 4. E por sequenciar, mas por ser responsável por 4, essas 4 letras aqui, ó, essas 4 combinações de 3, essas 4 trincas de 3 aminoácidos, qualquer uma delas vai ter o nome alanina. Então a gente fala que ele é degenerado. Ou seja, eu não vou ter uma trinca para cada aminoácido. Eu vou ter 2 ou mais trincas codificadas pelo mesmo aminoácido, mas por anticódons diferentes. E aí eu tenho que explicar um pouquinho como é que isso acontece. Olha só, lembra da mensagem? Ó, esse daqui é o ribossomo lá no citoplasma. Então, quando tem lá o ribossomo, ele tem uma parte de baixo onde encaixa a mensagem, o RNA mensageiro. Ó, ele está aqui, ó. E justamente o seu material fala assim que o início sempre vai dar com AUG, que é a metionina. Você pode ver que o AUG tem um anticódon, que é o RNA transportador, que traz o AC para encaixar direitinho. E ele vai trazer o aminoácido metionina. Percebeu isso, Léo? Olha o que vai acontecer agora. Ele vai andar, ele vai trazer para cá agora e não vai ser mais AUG, vai ser UUU. E provavelmente ele vai trazer um outro aminoácido. Quer ver? Ele não vai fazer assim tranquilamente, mas ele vai fazer mais rápido. Depois o AGG e ele vai trazer outro anticódon com outro aminoácido, até ele chegar no códon de parada. Existem 3 tipos de códon de parada: o UAA, o UAG, como no caso aqui, e o UGA, tá bom? Minto, aqui é o UGA, perdão. Vamos lá? Ó, olha lá, ele veio com outro, veio com outro. Olha só, ele tá, ó, fenilalanina, arginina e glicina. Note que a partir desta mensagem, o que ele fez? Ele fez um polipeptídeo de 4 aminoácidos. Então, 2 ou mais aminoácidos é chamar até 10 é polipeptídeo. Mais de 50 é chamado proteína, dependendo da sua função. Então, imagine, a mensagem não vai ser tão pequena aqui, mas é para que você possa ter uma ideia. Então, a mensagem vai ser muito grande. Como é que se chama esse processo? Onde eu coloco o RNA mensageiro e eu vou fazendo esse processo aqui, se chama tradução. E ocorre onde? Lá no núcleo. Vamos repetir. Olha só. Olha. Tá? Bom, e aí, professor? Olha só agora, Léo, ele mostrando o sítio A e o sítio P. O sítio A onde entra aminoácido, o sítio P onde eles vão se juntando para formar proteína. Olha agora. Olha lá. Aí, note que o metionina, o fenilalanina, a arginina e o ácido glicêmico, né? Ou glutâmico, não sei muito, aí a questão mais importante é mostrar. Note que ele foi se fundindo aqui, foi liberando molécula de água, né? Então, esse processo é a tradução. Olha lá. Aquele pontinho preto que a gente vê na célula lá, parece que não faz nada, ele sintetiza, ele faz isso, tá? Vamos olhar, então, aqui, a célula eucarionte, o DNA, a fita molde, né? E aqui, olha o trajeto que ele faz, está produzindo a mensagem no núcleo, essa mensagem sai do núcleo, olha lá, ela sai do núcleo, vai para o citoplasma, chegou no citoplasma, ela vai encontrar o anticódon, e esse anticódon vai fazendo o quê? Ele vai fazendo a tradução e automaticamente aqui eu tenho produzido a proteína, tá bom? Bom, essa parte aqui é um pouquinho mais específica, tá? Não vou entrar nela, mas eu quero voltar com você no exercício onde eu vou pedir licença aí para 2 alunas para eu poder comentar com você a correção do exercício.
Você está enxergando aí o meu material? Sim, né? Bom, primeiramente, essa aluna, ela fez duas coisas, eu não sei se eu consigo... Ah, ó, ela fez duas questões, tá? Primeiramente, ela respondeu a primeira questão, que era para que a gente pudesse fazer esse trabalho que foi mostrado agora, né? E aí, não sei se você se recorda, mas era esse aqui, ó, onde era, nesse primeiro exercício aqui, ó, que tinha essa sequência, né? Ela tinha essa sequência. O A, tudo aqui, né? Ó. Primeira coisa que você tem que fazer, Léo, é olhar a seguinte. É olhar onde está o A, o G. O A, o G está aqui. Então é aqui que começa. Tá? Então foi aqui que começou. Então esse U você pode esquecer. Então a cada três, ó, o que vai acontecer? Ele vai formar um códon. Tá? A cada três ele forma um códon. E esse códon que ele vai formando a cada três, ó, embora eu tenha um aqui, lembra que eu falei? Esse é um código de terminação. O que é um código de terminação? Por ser o AA, aqui termina. Então aqui inicia, que é a metionina. E aqui termina. Então eu vou precisar fazer o quê? Eu vou ter que olhar naquela tabela que tem aqui em cima, ó, nessa tabela, onde fica, e note, aqui é a primeira linha, então essa daqui é a primeira linha onde está o A? Está aqui, oba! Onde é a primeira, onde está o outro A? Né? Aí você vai falar assim, ah, o outro A, ixi, mas não é A, é U, perdão. Onde está o U? Está aqui, então aqui é a primeira linha, a primeira coluna. E vou localizar onde está o outro G aqui, ó. Note que você já encontrou o que aqui, ó, metionina. Tá vendo? Então, o primeiro aminoácido aqui você vai colocar metionina. Depois você vai colocar o AU. Então, A, você vai procurar o A e vai procurar o U. O AU traz o ASN, né? Se eu não me equivoquei, mas é AAU. O ASN, que é o asparagina, né? E aí depois, Léo, tudo bem até aí? Depois do asparagina, ele vai no CGC. Então eu olho C primeiro, G, C. Note que aqui vem o arginina. Então, e aí o quarto é o UAA. Então eu pego U, A, fim. Então, vamos olhar agora como é que a menina acabou fazendo essa consideração. Ela acabou fazendo isso mesmo. Ela colocou, ó, as bases são, né? Ó, as bases são. Então, ela colocou a metionina é a primeira, asparagina, arginina, e ela falou que o último fez o quê? O último fechou. Então, essa foi a resposta que ela colocou aqui da questão número 1. Era isso que você teria que colocar, tá bom, Léo? Nessa questão número 2, eu vou te convidar para você tentar... Será que você consegue? Ó, aqui, seguindo esse sentido aqui, Léo, ó. Seguindo esse sentido aqui, ó. Porque tá vendo? Nota que ele tá vindo de lá para cá, ó. Ele fez o quê? Ele pegou e ele está produzindo aqui, ó, ele já fez o RNA mensageiro lá no núcleo, ó. Ó, porque é RNA polimerase. Então, note que ela já fez, ela está aqui agora, mas ela está produzindo toda essa mensagem. E note que eu tenho a mensagem. A primeira coisa que você tem que fazer é o que a gente chama de transcrição. Então, ó, onde tem E, qual é o complementar do T? Vai me ajudando. É A, não é? Então, você vai colocar o A aqui embaixo. Qual que é o complementar do A? Se fosse o DNA, você colocaria timina, Léo, mas ele é RNA, então é uracila. Então, você vai ter que colocar aí, se o primeiro é A, o segundo é U. E o terceiro que está C,
você vai colocar G. Então, AUG. Lembra que eu falei? O AUG é metionina e ele vai começar a síntese aqui. Aí eu vou pro próximo. Ó, próxima trinca, TCC. Aí o TCC, qual é o complementar dele? Vai ficar A, G, G. Aí eu vou pro terceiro. O terceiro eu tenho GAG. Eu vou pensar no complementar dele. Qual é o complementar do GAG? Então, não tem o T aqui porque é RNA. Então, qual no lugar do T você vai colocar o U? C, como é que fica? CUC. Tá certo? E depois o TTG. O que vem agora o TTG? Ó, lembra que não vai ter o T aqui nesse vermelhinho aqui. Não vai ter o T. Então, qual que é o complementar do T? Não é o A? Do outro T. Então, vai ficar A. E no lugar aqui do G, eu vou ter que colocar o C, né? E aí, o que vai acontecer? Eu vou colocar o último aqui, que é o ACT. No ACT eu vou ter o G e o A. Então, com essa sequência, eu volto para cá, eu volto de novo nessa tabela aqui, ó, que já estava aqui, essa tabela para transcrição, perdão, Léo. Eu volto de novo nessa tabela aqui para transcrição, né? E vou localizar. Então, o que eu vou localizar? O A, o G já está aqui, metionina. Beleza, então eu coloco lá o primeiro é metionina. Depois eu tenho o AGG. Então, eu tenho A, G, G. Eu tenho a arginina. Depois da arginina, eu tenho o CUC. Eu tenho CUC. Aqui, ó, leucina. Tá percebendo, Léo? Ó, C, primeira linha, primeira coluna e uma dessa daqui de lado. Então, olha, no lugar do C, deu leucina. Depois eu tenho AAC, é isso? AAC. Então, eu venho aqui C, e eu tenho agora novamente a asparagina. E aí, da asparagina, eu tenho o GA, não é? E aí eu vou U, G e o A. Fim, você já até falou aí que é o fim. Então, o que aconteceu? Quais aminoácidos a gente produziu? Metionina, arginina, leucina e asparagina. Então, note, Léo, que é por isso que a amiguinha sua aqui, ela colocou, ó, metionina, arginina, leucina, asparagina e ela colocou o triptofano, mas não é o triptofano, é o código de paragem, não é o próximo que não é ele, é o fim, é a parada. Percebeu? Não sei se ficou mais claro, ficou mais fácil, ficou mais tranquilo para você. Tudo bem, Léo? Aí vamos voltar na 51. 51 você conseguiu fazer? Acho que sim, né? O da 51? A dificuldade sua era do 51 ou era o 52? Perdão. Era o 52, né? Mas eu quero voltar na correção do 51. O 51 ele pergunta, Léo, aqui, ó. Vou voltar lá nele, tá? O 51 ele pergunta... Ele vai, na realidade, por isso que eu fiz toda essa explicação para ajudar nessa questão. Ó, siga as orientações do professor para a realização de uma atividade que irá simular os processos de transcrição e tradução. Compare os processos de duplicação do DNA, transcrição e tradução e aponte as principais diferenças. Então, eu vou aproveitar que a aluna também, ela fez o quê? Ó, a síntese proteica é o mecanismo de produção de proteínas determinada pelo DNA, que acontece em duas fases chamadas transcrição e tradução, né? O processo acontece no citoplasma, nas células. Então, se eu for pensar todo esse processo, ele não começa no citoplasma, por isso que eu coloquei para ela aqui, ó,
O RNA mensageiro, ele começa, não é no citoplasma, ele começa no núcleo. Depois ele vai para o citoplasma. Então, o processo começa no núcleo e depois vai para o citoplasma, tá? Então, agora eu vou sair dessa daqui dela, deixa eu ver se eu fecho essa daqui dela e vou mostrar a outra parte. Deixa eu ver se é a outra. Isso. Aí ela continuou, ó. Ó, em resumo, o DNA é transcrito pelo RNA mensageiro. Não é o aqui tem uma outra questão. Não é o DNA que é transcrito, é o RNA mensageiro que é transcrito. Então, a transcrição ocorre a partir do DNA. E depois, essa informação é traduzida pelo RNA transportado, traduzida lá no RNA ribossômico e vai produzir a molécula de proteína. Mas quem faz isso, esse encaixe traz, é o RNA transportador. Ela colocou aqui, por isso que eu coloquei quase tudo certo, mas não estava tudo certo. Aí ele pede no segundo para você comparar, e ela fez muito bem, ó, duplicação, o processo de duplicação do DNA ocorre na fase S da intérfase e é um processo semiconservativo, perfeito. A transcrição, ela é um processo de formação do RNA a partir de uma cadeia molde de DNA. Ela podia até ter colocado mais coisas, mas ela foi perfeita aqui também. E o tradução é um processo de criação de uma proteína que envolve, aqui sim, RNA mensageiro, transportador e o RNA ribossômico, né? E que coloca, eu até colocarei aqui, e que deixa à disposição no núcleo, ou melhor, no citoplasma dos seres, as proteínas que ficam prontas, que depois serão mandadas para os seus lugares para que ela possa fazer as suas funções no nosso organismo. Então, com isso, Léo, a gente consegue aí ter uma noção do que viria a ser. Outra coisa importante que eu queria compartilhar com você é que eu mandei lá no Padlet o livro de vocês, aquele livro que vocês usam, tá? Lá na escola, em PDF. Eu consegui, com a própria editora, essa uma versão que eles mandam do PNLD, então é deles, não é meu, é PDF printado, né? Vamos dizer assim, foi printado. E aqui ele vai falar, ele vai explicar de novo que é o códon. Tudo isso que eu falei, Léo, você vai poder recorrer aqui, ó, de uma maneira... E aqui, que eu gostei desse aqui, é que ele já fala o nome, ele não é simplificado igual do seu caderno. Tá? Então aqui ele tá o nome direitinho, ele explica cada uma dessas bases, né? Ele fala que tem região que não é codificada, né? Ele vai explicar aquela parte que eu falei para você é mais difícil. E aqui, Léo, ó, ele vai dizer o que é o RNA, o que é transcrição, de uma maneira mais tranquila para você olhar, como que ocorre o processamento do RNA, como que é o processo de tradução, né, do RNA transportador, né? Olha, o mesmo procedimento que a gente mostrou lá de forma animada, ele mostra de forma estática. E eu acho muito difícil, Marco, tá? Quando eu olho na forma estática, eu acho muito difícil de entender. Então, eu dedicaria um tempo para poder me aprofundar. E aqui tem mais exercícios para que vocês possam entender melhor, ainda mais você que tem planos e que provavelmente que vá fazer outras coisas. Então, acho importante você recorrer. Caso você não consiga no Padlet ou não consiga acesso a esse material, você me avisa que eu mando para você. Mas eu acredito que eu já tenha colocado... eu não posso colocar lá, vai ter que ser o Padlet, porque ele fica muito pesado, tá? Então, se a gente coloca lá, ele fica muito pesado, mas eu tenho ele em PDF, se você quiser, para facilitar o teu estudo, tá bom? Então, assim, eu peço autorização agora para você, para realmente eu parar a partilha. Eu vou também, voltando aqui na nossa conversa, deixa eu ver onde que tu estás, na nossa sala. Eu vou agora pedir licença para parar a gravação, tá? Eu agradeço a sua presença e me coloco agora à disposição para suas dúvidas. Você tem mais alguma dúvida que você gostaria de perguntar sobre isso? Alguma questão
que daí de repente às vezes ajuda os colegas. Ah, é? Então eu vou parar de